Continuando a leitura de Tiago, no capítulo 2, nós vimos essa passagem tão linda que fala sobre sermos ricos na fé. Mesmo que pobres aqui, irmãos, mas ricos na fé, você consegue tudo, você tem tudo. A fé, aquele que tem fé, não tem nada impossível para ele. Todas as coisas são possíveis para aquele que crê. Como é importante. Mas Tiago continua, capítulo 2, versículo 8, nos diz o seguinte: se vocês obedecerem corretamente, a lei do reino que diz, que está escrito nas Escrituras, ame ao seu próximo como a si mesmo, como a você mesmo, então vocês estarão agindo corretamente. Veja que coisa linda, irmãos, que coisa maravilhosa. O reino de Deus não é um reino sem leis, sem normas, sem doutrina, sem ensino. Não é um reino jogado que cada um faz o que quer, faz como... Não, o reino de Deus tem uma lei máxima. A lei máxima do reino de Deus, o mandamento maior, diz o nosso Senhor Jesus, é amar. Amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao seu próximo como a si mesmo. E não existe leis maiores do que essa. Essas são as leis do reino de Deus. E eu e você precisamos estar certos de que estamos agindo corretamente. Como é agir corretamente? É exatamente isso. É seguir, é cumprir, é obedecer esta lei do reino de Deus. É fazer aquilo que Deus diz. Ah, meus amados, como é importante compreendermos isso, que o reino de Deus é um reino de amor. A base do reino de Deus, justiça e também amor. Como é importante saber que Ele nos amou primeiro. Ele nos amou primeiro e se entregou por nós. Nós não cansamos de pensar, de falar sobre o versículo 16 de João 3. João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Acreditar em Jesus é igual a ter vida eterna. Crer em Jesus é igual a ter vida eterna. Não crer no Senhor Jesus é perdição, é perecer, é estar morrendo e, pior do que isso, pagando um preço alto no inferno. É isso que diz as Escrituras, é isso que diz a palavra de Deus. E nós então precisamos aprender que se Ele nos amou, se Ele assim nos amou, nós também devemos, amados, amar uns aos outros. E como é que Deus amou? Deus amou entregando, dando, partilhando o seu Filho conosco. Da mesma maneira, eu e você precisamos demonstrar amor pelo próximo, partilhando, dando, servindo, ajudando, estando juntos, se relacionando. A igreja do Senhor Jesus, que é parte do reino de Deus, é a expressão do reino de Deus na terra, deve ter justamente esta lei no seu coração. Nós devemos entender que a lei do reino de Deus, a lei da igreja é amor, é relacionamento. Devemos então aprender a nos relacionar. Onde não há relacionamento, onde não há comunhão, irmãos, entre nós, não há igreja. A igreja é comunhão, a igreja é amor, a igreja é relacionamento. Eu e você fazemos parte da igreja quando nos relacionamos uns com os outros. Não é o fato de participar de um culto no final de semana. Não, querido, nós nos enganamos com isso. Não é o fato de termos um nome, de termos um cartão de membro. Não, amados, não. É muito mais do que isso. É nós realmente nos relacionarmos uns com os outros, nos reunirmos em nome do Senhor Jesus. Quer esteja em 1.000 pessoas, 10.000, 30.000, 40.000 pessoas, ou esteja 2 ou 3 reunidos, diz o Senhor Jesus, eu estarei ali entre vocês, eu estarei entre vocês.
se vocês se amarem, se vocês se unirem, se vocês se relacionarem, eu estarei ali entre vocês. A lei do reino é o amor. A lei do reino é amar a Deus sobre todas as coisas e amar ao nosso próximo como a nós mesmos. Não perca isso de vista, não se esqueça disso, meu amado irmão, minha amada irmã. Como é que nós temos praticado esta lei? Amando só aqueles que nos amam, aqueles que nós gostamos, aqueles que nos querem bem, que nos respeitam. Não, irmãos, não, queridos. Nós temos a lei, a palavra de Deus nos diz que nós devemos amar, inclusive os nossos inimigos. Porque se nós amamos somente aqueles que nos fazem bem, que nós gostamos, então o que tem de mais nisso? Mas o Senhor Jesus nos ensina, e não somente nos ensina com palavras, mas demonstra o seu ensino, por exemplo, com o exemplo, amando até os seus inimigos. Ele morreu por nós, quando ainda éramos pecadores, sendo ainda inimigos de Deus, Ele se entregou por nós. Então, da mesma maneira, nós devemos amar a todos, inclusive aqueles que porventura sejam nossos inimigos, porventura. Não que você tenha inimigo, mas quem sabe ele se considere um inimigo teu. Quem sabe até por causa de Jesus, por causa da tua fé. Seja firme em Deus, cumpra os mandamentos de Deus, cumpra a lei de Deus. A lei de Deus é o amor, é amar. A lei do reino de Deus é amar. Amém, queridos? Vamos orar? Eu convido você. Nós estamos nesse lindo lugar, nesse bosque tão maravilhoso, tão precioso, ouvindo pássaros cantar e meditando na palavra de Deus, recebendo o ensino que Deus tem para nós. E eu convido você, nesse momento, aqui mesmo, a orar. Se você puder, feche os seus olhos e vamos falar com Deus. Querido Pai Celestial, em o nome do Senhor Jesus, eu me lanço aos teus pés neste momento e te agradeço, meu Pai, por me conceder o privilégio de estar nesse lugar, de poder estar contigo, meu Pai, de aprender sobre o amor e saber que eu preciso pôr em prática, Senhor, este amor que o Senhor nos ama, este amor que vem de Ti. Nós amamos, é verdade, porque o Senhor nos amou primeiro. O Senhor foi tão e tem sido tão amoroso. Como diz aquele cântico tão lindo, oh, Ele me amou, oh, Ele me ama. Eu sei que o Senhor me amou, eu sei que o Senhor me ama e seguirá me amando, porque o Senhor não muda, não mudou e não muda jamais. Obrigado, meu Deus. Nesse instante, meu Pai querido, eu intercedo, eu venho diante de Ti e oro por aqueles que sofrem, oro por aqueles que choram, oro por aqueles que passam momentos tão difíceis. Senhor, quem sabe esta pessoa, este irmão, esta irmã esteja agora orando comigo e quem sabe até chorando por causa de uma dor, por causa de uma ausência, por causa de uma comunhão, por causa, meu Deus, de falta de amor, de relacionamento. Eu oro por eles, meu Pai, eu clamo que a Tua mão esteja sobre eles. Traz cura, meu Deus, para aquele que está enfermo. Traz salvação para aquele que está perdido. Abre os olhos daquele que está cego, meu Pai. Dá vida àquele que está morto, porque o Senhor é Deus e todas as coisas te são possíveis. Eu clamo, eu oro, eu já te agradeço, meu Pai, pelo bem que nos dá. Em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Lembre-se, Deus é amor. E se nós amamos, Ele está conosco. Aleluia, Ele está entre nós. Um forte abraço, Deus te abençoe.